Como sempre, é uma honra a gente falar com gente do Ministério Público, o senhor promotor, doutor Jandir Moura, do GAECO, que acompanhou essa operação com a Polícia Civil de São Paulo, chefiada pelo Nico, operação que foi deflagrada nas primeiras horas do dia de hoje, para a prisão do Queiroz, que já tinha mandado de prisão e vinha sendo monitorado há um mês a pedido do MP do Rio de Janeiro. A ação do MP daqui, a ação do GAECO daqui e da polícia daqui foram simplesmente no cumprimento da prisão. É isso mesmo, promotor? Uma boa tarde ao senhor, prazer falar com o senhor. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Datena, o trabalho que ficou a cargo aqui do GAECO, né, especificamente do Núcleo de Campinas, foi o cumprimento das ordens expedidas pelo juiz da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, relativas ao cumprimento do mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva relacionado ao senhor Fabrício Queiroz, né? Então, o trabalho que ficou a cargo do Ministério Público, com apoio hoje da Polícia Civil, foi justamente a execução e cumprimento dessas ordens judiciais. Bom, o Queiroz que estava tomando remédio para dormir, isso não significa que ele esteja mal de saúde, né? Quem é que não toma remédio para dormir no Brasil hoje? Aliás, quem dorme no Brasil hoje com essa situação que nós estamos vivendo, né? Uma situação de uma pandemia, uma situação política terrível, uma situação econômica terrível. A gente, mesmo dormindo, está acordado com um pesadelo. E acordado tem pesadelo ainda, porque o Brasil, cada dia, é uma história diferente, só para pior. Mas, aparentemente, fisicamente, o Queiroz estava bem, doutor Jandir? Não, então, Datena, eu não sou médico, né? Então, com um olhar de leigo sobre as circunstâncias, pareceu tão saudável quanto qualquer das pessoas que estava ali no momento da operação. E durante todo o período da manhã em que nós permanecemos próximos do Sr. Queiroz, em nenhum momento ele relatou qualquer mal-estar ou qualquer situação que despertasse alguma atenção relacionada ao estado de saúde. Então, aparentemente, uma pessoa com condições de saúde dentro da normalidade. Obviamente, como diversas pessoas você já mencionou aí, aparentemente também faz uso de alguns medicamentos, alguns de uso contínuo, mas hipertensão, essas coisas que também atingem uma grande camada da população aí, que dentro das condições normais está saudável, né? Medicada está saudável. Eu mesmo não fui preso e tomei tomei antidepressivo para dormir, eu tomei remédio de hipertensão, eu tomei tudo isso aí para dormir, porque eu não conseguia dormir. Dentro dessas circunstâncias aí, nada que chamasse a atenção. Com 5 stents aqui no peito, não poderia ser diferente, vivendo no Brasil que nós estamos vivendo hoje em dia. É até um milagre eu estar fazendo essa entrevista aqui com o senhor, como muita gente no Brasil. Mas é um sujeito de formação militar e que me pareceu reagir à prisão tranquilo, né? Ele simplesmente se entregou, não houve resistência, não houve nada da parte dele, não? Não, sim, Datena, nesse aspecto aí, nenhuma circunstância que chamou a atenção. Ele foi super colaborativo durante o cumprimento das ordens. Obviamente, como é de se esperar, apresentou uma reação de surpresa quando foi comunicado, né, e foi exibido o mandado de prisão. Ao ter ciência de que seria preso, ele apresentou uma reação de surpresa, mas foi totalmente dentro do esperado, foi super colaborativo. E até esclarecer também, já, Datena, que achei importante, dentro da realização das buscas não houve nenhuma circunstância que tenha chamado a atenção, como já se especulou em alguns lugares, cofre, fundo falso, rigorosamente nada disso, tudo dentro da normalidade. Olha, o Queiroz deve estar chegando do MP do Rio de Janeiro, pela imagem que eu tenho, e ele com colete à prova de balas, é claro, né? Ele corre risco de morte a partir do momento que é um arquivo, né? Então, é claro que todas as precauções, e ele em poder do Estado, assim tem que ser mantido mesmo, com segurança total. Até a própria segurança dele, porque eu perguntava ao doutor Nico se no momento da prisão foi tomada alguma atitude para impedir, por exemplo, o suicídio. Tem muita gente que se mata em caso como esse aí. Então, é o de praxe. Retira-se o cadarço, o cinto, qualquer coisa que o cara pode usar para cometer um suicídio ou coisa parecida. E o colete à prova de balas foi colocado no Queiroz, a gente está vendo a imagem aí direto do Rio de Janeiro, com cerca de 5 carros compondo o comboio com seguranças que o levaram
Eu não sei se é MP ou é o IML. O natural seria primeiro o IML. Ele passou pelo IML aqui, não é? Então o natural seria IML e depois o MP. Onde é que ele está, o Garrafa? Tem repórter lá já falando ou não? Eu vou ligar agora pro repórter, mas a informação é que eles iriam direto pro MP. Eu vou confirmar agora, Datena. Não seria o natural, né? Ele passou pelo IML aqui, como ele saiu daqui, foi para outro estado, precisa ver como é que ele chegou no outro estado, né? Ele foi preso na cama, estava acho que na cama ainda, sob efeito de sedativo, se manifestou surpreso. Agora, a pergunta que eu não fiz ao Nico e vou fazer ao senhor, se alguma coisa, porque é paralelo ao mandado de prisão do Estadão, foi ordenada a busca e apreensão. Alguma coisa lhe chamou a atenção nessa busca e apreensão? Muito material foi apreendido na casa desse advogado do Flávio Bolsonaro, onde estava o Queiroz? Não, então, Datena, até por conta dessa situação específica, ao verificar que o imóvel poderia ser a sede de um escritório de advocacia, para que não houvesse nenhuma irregularidade no cumprimento das ordens judiciais, a gente teve a precaução de comunicar à Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados e que se fez presente acompanhando toda a realização do ato, com 2 advogados e posteriormente até apareceu mais um advogado lá para acompanhar. Como tinha essa circunstância peculiar do imóvel, ao menos em tese, ser a sede de um escritório de advocacia de uma pessoa que poderia estar, de alguma forma, participando como advogado das investigações, a gente optou em contato com os promotores que coordenam a investigação no Rio de Janeiro e não realizar a apreensão de documentos que não fossem aqueles circunscritos e vinculados unicamente ao alvo da prisão, para evitar que, eventualmente, algum documento que a gente pudesse apreender nessa diligência pudesse, no futuro, comprometer a própria realização do ato e implicar em alguma nulidade. Enfim. Então, por conta disso, a gente ficou bem focado nos documentos que eram vinculados ao alvo, que era o senhor Fabrício Queiroz. Não foi colhido nenhum depoimento investigativo em relação ao cidadão, já que a investigação deve ser feita pelo Rio, não é? A não ser as perguntas de praxe, eu tenho a impressão que nada além disso foi adiantado e nem poderia ser pelo rito legal, não, doutor? Exatamente isso, Datena. Como a investigação é toda conduzida lá de forma muito técnica pela equipe do Rio de Janeiro, do grupo especial do Ministério Público do Rio de Janeiro, que está a cargo dessa investigação, para a gente lá, como não há nenhuma formalidade, não tem muito sentido a gente explorar perguntas ou ficar avançando em algum tipo de questionamento, porque caso esse tipo de procedência seja adotada pela gente, para fins legais não teria validade alguma, porque isso teria que ser formalizado no documento, enfim. Então, para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, a gente também não avançou sobre isso. Só as perguntas de praxe tem alguém na casa, se tinha alguma substância legal, se tem arma de fogo, esse tipo de coisa que é padrão de qualquer busca para evitar alguma surpresa, algum problema, dentre os quais esses que você mencionou anteriormente, de ter uma arma e alguém poder eventualmente tentar contra a própria vida em razão do susto ou de alguma reação mais severa em relação à surpresa do cumprimento do mandado, ou até eventualmente poder atentar contra algum dos agentes ou dos servidores públicos que participam da execução do ato. Bom, eu tinha razão, a imagem que nós temos é do Instituto Médico Legal, é praxe, ele passou pelo IML aqui e chegando lá no Rio de Janeiro, está passando pelo IML e daí deve seguir para prestar depoimento do Ministério Público do Rio de Janeiro. Deve. Não sei se vai ser esse o procedimento ou se ele vai ser ouvido em outro momento, pode ser conduzido a alguma unidade prisional e depois pode ser colhido depoimento um outro dia, numa outra hora, enfim. O cidadão foi preso hoje às 6 horas da manhã, sei lá, pode alegar cansaço, qualquer coisa, enfim. Todo o rito judicial está sendo cumprido. Você viu que a OAB estava presente lá no momento da prisão dele. Eu nem vou perguntar o que eu iria perguntar, porque me disseram que acharam uma placa lá, escrita aí 5, ou coisa parecida. Eu não posso perguntar isso ao promotor. Primeiro que seria a falta de ética da minha parte, a não ser qualquer comentário usual que não tenha nada a ver com o processo pelo qual foi determinada a prisão dele, o senhor promotor não poderia nem me dizer
o que o cidadão disse. Então é desnecessária essa pergunta, a não ser que o doutor Jandir tenha mais alguma colocação. Eu já me considero satisfeito com a entrevista e parabenizar o MP de São Paulo, o GAECO, pela forma com que foi conduzida a operação, sem violência absolutamente nenhuma, não é? Com o apoio da Polícia de São Paulo. É uma operação realizada da maneira que a gente fala, a mais limpa possível e dentro dos termos da lei, com todos os trâmites sendo observados, doutor. É isso aí, Datena. Eu agradeço também a disponibilidade, a atenção e, mais uma vez, parabenizar a cobertura, enfim, e o trabalho especialmente do Ministério Público do Rio de Janeiro, nesse caso, que conseguiu a obtenção dessas ordens que foram hoje executadas pelo Ministério Público de São Paulo por meio do GAECO. Doutor Jandir, um abraço grande e parabéns aí pela seriedade do MP, do GAECO, pela coragem dos senhores que combatem o crime organizado como poucos, né? Eu não teria um mínimo dessa coragem e competência. Um abraço grande e um ótimo dia ao senhor. Agradeço. Até logo, bom trabalho.